sabe? Sim. E eu acho que tem tanta relação que você estava falando dessa questão de como essas questões emocionais, de como a gente lida com os nossos filhos, tem muita influência dos traumas que a gente pode Sim. carregar. Então, é muito importante a gente ficar atento à nossa saúde emocional, atento a por que isso aqui está sendo um bloqueio para eu lidar com meu filho. Aí, volta atrás, como é que era quando eu estava nessa situação quando criança? Porque a gente se colocou hoje numa posição de adultos que, por exemplo, se você começar aqui do nada a chorar, você como adulto vai virar, Débora, tá tudo bem? Você quer conversar? Mas se isso acontecer com uma criança, do nada, ela tá brincando, começou a chorar. E o que foi? Começou a chorar, agora tava bem 2 minutos atrás. É assim mesmo. Com a criança, a gente não tá com aquela paciência, com aquela questão de chegar lá e de se conectar. Eu não sei o que acontece muito com a mente do adulto, Do adulto, que verdade. acha que a criança tem que estar sempre plena, né? É o que você falou, se ela tá feliz demais. Ih, essa menina tá estranha, que felicidade extrema é essa? Tá chorando, e tá doente, tá chorando muito. E a gente já não é assim, com o adulto a gente já tem mais um carinho, a gente já consegue, se o adulto tá num acesso de raiva, por exemplo, tá furioso, você sabe como você vai conversar com essa pessoa, você não vai chegar lá simplesmente, engole essa raiva agora, fica calmo, você tem que ficar calmo, respira, ó. Não, você vai tentar chegar de algum jeitinho, de conseguir conectar. E aí, eu até falei isso acho que foi na semana passada no meu Instagram, sobre essa questão de como a gente precisa regular nossas emoções para ajudar a regular a emoção de uma criança. E alguém que tá assistindo pode pensar assim, mas por que a criança não consegue se regular? Gente, não. Se você pensar no cérebro humano, o da criança, ele só se desenvolve ali até os 6 anos, só tem desenvolvimento da parte emocional, que a gente chama de cérebro reptiliano e o cérebro límbico. Sim. E aí eles são responsáveis pela emoção ou pelos mais instintos. O reptiliano pensa até em réptil lá da época dos dinossauros, pensa uma coisa bem instintiva, assim, bem, bem antiga, de ser aquele momento de luta ou fuga. Então, o que a criança, o que ela pensa? Por exemplo, o bebezinho lá, recém-nascido. Ele tem uma situação que ele tá com fome e na cabeça dele ele não sabe, ele não tem desenvolvimento oral para falar. E ele precisa falar que tá com fome. Então ele tem o choro como a comunicação. E aí, para ele, se ele ficar quieto, ficar lá quietinho dormindo, como se ele estivesse fugindo daquela fome que ele tá sentindo, pela sobrevivência ele vai morrer, porque se ele não se comunicar. Então o que ele vai fazer? Ele vai lutar. A luta dele é o choro. Então, a criança maior, ela tá ali ela tá sentindo alguma questão, uma raiva. Ela nem sabe o que é raiva, porque ela ainda tem 2 aninhos, ela não faz ideia do que são as emoções. A gente que apresenta pra ela. Ela tá se sentindo muita raiva porque um amiguinho tirou o brinquedo da mão dela. Ela não vai conseguir falar assim, mamãe, eu tô com raiva, eu tô furiosa. Então ela vai acionar o sistema dela de luta ou fuga. Se ela pode fugir da situação, tô com raiva, mas vou ficar de costas aqui e vou deixar meu amiguinho brincar. Ou não, ela vai lutar com aquela situação, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer birra. Porque nela é o instinto da sobrevivência dela por aquela situação que é legítima. Ela tá com dor mesmo, alguém tirou alguma coisa que ela queria. E aí eu preciso explicar para esses pais por que isso está acontecendo. Ela não tá se jogando no chão porque ela tá te desafiando. Os pais tomam isso muito como pessoal, é verdade. sabe? O meu filho, não, ele me desafia, Morgana, não é possível. Ele olha dentro do meu olho e faz isso porque ele quer me ver injuriado. Calma aí, vamos lá. Então, vamos pegar, aí eu pego o cérebro, mostro pra eles, olha aqui. Quando é criancinha, não tem acesso. Sabe quando? E por incrível que pareça, a gente só vai ter acesso a essa parte mais racional do cérebro. O acesso a gente vai começar até a partir de 6 anos. Começa a ter. Mas o nosso cérebro mesmo só vai se fechar lá bonitinho, se desenvolver racionalmente lá para os 25 anos. Nossa! Então, olha quanto caminho até lá, sabe? Olha muito quanta... longo. Eu fui... Isso ficou muito claro para mim quando eu fiz faculdade de Relações Internacionais. Eu fiz na Rural. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a faculdade. E aí eu fui toda motivada e tal. Depois acabou a faculdade, eu não fui para essa área, eu fico... Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não usei pra nada, sabe? Hoje eu jamais faria isso. Aí, quando eu aprendi sobre o cérebro, eu falei, eu nem tava com o meu cérebro totalmente formado ainda. Eu não tinha nem maturidade pra entender. Imagina uma criança. Então, quando a gente traz esse conhecimento bem neurológico mesmo, né? Científico até aqui, tem comprovação, não tô inventando nada. Acho que isso também ajuda até os pais a... Opa... então é por isso que ele faz isso. E aí, quando a gente entende, a gente é um pouco mais paciente. A gente consegue um pouco
respirar. Se eu ia lá, ia dar um tapão, se eu ia lá, eu ia brigar, eu ia gritar. Ela não tá fazendo o que quer. Ele não tá fazendo de propósito. Então, sou eu que tenho que ir aqui respirar, me acalmar pra ir lá e ajudar essa criança, sabe? Então, acho que isso ajuda muito também nesse processo da gente se reconhecer, de se conhecer, Sim. reconhecer quando a gente tá precisando se acalmar. Eu tenho uma frase que eu sempre falo nos atendimentos: acalme-se para acalmar, porque Muito quando bom. a gente se acalma, aí a gente consegue ver a situação, né, por cima, né? A gente sai daquele mergulho que a gente tá, olha a situação por cima e fala, eu não tô bem, eu tô com raiva. Então, o que que eu faço para eu me acalmar para ir lá na minha criança que tá agora precisando de mim? Eu tenho que respirar, eu tenho que dar um grito, eu tenho que, Aham. sabe, rodar, eu tenho. Então tá, eu vou lá, faço, agora eu vou pra minha criança, porque ela precisa que eu esteja bem para ela ficar bem também. Então, Sim. acho que quando a gente se vê ali nessa situação de adulto, de entender as nossas emoções e conseguir equilibrar um pouco isso, facilita muito o relacionamento com a criança. Sim. Ajuda muito.